estarmos aqui na igreja. É bom ser crente em Jesus, ter a visitação do Espírito Santo, nosso Consolador, nosso orientador, Ele que nos guia, nos capacita. E foi bom, irmãos. Estava falando hoje com um amigo no almoço que a igreja tem sido um refúgio para nós, na medida que nós viemos para cá e na presença de Deus nós esquecemos tantas coisas ruins que estão acontecendo aí fora. Eu fiquei perplexo com a notícia do bichamento daquela mulher em Guarujá. Não consigo esquecer. Como é que alguém pode, de uma mentira, de uma invenção, fazer uma semelhança de forma, pessoas, vidas aparentemente comuns, se levantar e deixar uma mulher de 33 anos de idade, casada, mãe de uma filha, mãe de 2 filhas. E nós estamos vivendo esse tempo, irmãos. Nós estamos vivendo esses dias. Os homens estão desumanos. E isso para não falar outros acontecimentos que estão todos os dias. Parece que quando a gente ouve uma notícia, parece que foi a pior notícia, eles conseguem sempre surpreender. Uma outra notícia ainda pior. Mas que o Senhor tenha misericórdia de nós, que o Senhor nos guarde. E nós, como crentes, aprendamos uma lição. Não cabe na boca do crente, muito menos em suas ações, palavra de juízo, palavra de sentença. Sempre quando perceberem que há uma movimentação de julgamento, de juízo ou de sentença, não participe. Não participe, recue completamente, porque nós servimos a um Deus misericordioso. Ainda que, não é o caso, mas ainda que tal pessoa tenha cometido o pior do pecado, o pior do crime, o nosso Senhor Jesus nos ensinou o perdão e está sempre pronto para perdoar. Se você não pode conceber essa ideia, é porque ainda falta alguma coisa na tua conversão, e falta o principal, falta o amor de Cristo só. Então não aceite. Fala isso aqui com uma orientação, porque nós vivemos num ambiente, irmãos, onde essas redes sociais, esse alvoroço, essa turba que sai às ruas muitas vezes, você pode até se motivar a achar que é uma causa justa e sair junto. Cuidado, você é crente, não participe. E quando alguém estiver falando aí palavras de juízo, não fale. Não nos foi dado o direito de julgamento, de julgar. Ao contrário, quando apresentaram Jesus uma mulher que, de acordo com a lei, deveria ser morta e foi pega no ato, apresentaram diante de Cristo, Ele Senhor Santo, e os homens com a lei, Ele disse: aquele que não tem pecado, seja o primeiro a tirar a pedra, quando sair, mais velho ou menor. E Jesus disse para aquela mulher: cadê os teus acusadores? Eles não te condenaram, eu também não. Vai em paz e não pegues mais. Que fique essa lição para nós. Não é o assunto dessa noite, mas eu penso e entendo que na orientação do Espírito Santo, toda palavra ela é proveitosa, e nós aprendemos aqui na igreja, nós crescemos com isso. E por falar em crescer, abra tua Bíblia, 2 Pedro, capítulo 3, versículo 18. Nós precisamos crescer. Aleluia. Precisamos avançar. Diz o texto bíblico: antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, assim agora, como até o dia
da eternidade. Amém. Podes fazer amém? Amém. Antes, crescer na graça e no conhecimento de nosso Salvador, de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quando nós aceitamos Jesus, quando nos convertemos, quando entendemos a graça pela fé que o Senhor nos dá e nos alcança, nesse momento acontece a primeira grande situação em nossa vida, que nós passamos a fazer parte da família de Deus. Esse é o primeiro passo, quando nós aceitamos Jesus, nós somos inseridos, nós fazemos parte, nós passamos a fazer parte da família de Deus. No culto de estudo, quero a atenção dos irmãos para o Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12 e versículo 13. João 1, 12 e 13 diz assim: mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Então todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Esses nasceram de Deus. Então, quando nós aceitamos Jesus, quando nós cremos, quando nós nos convertemos, a primeira coisa que acontece é que nós somos inseridos na família de Deus. O mesmo evangelista escreve na primeira carta, 1 João 5,18, ele diz assim: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca, mas o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo, e o maligno não lhe toca. Então, nascido de Deus gerado, o maligno não toca, não tem parte. Estou na introdução entendendo que, primeiro, nós somos inseridos na família de Deus. Isso nos dá muita alegria, saber que nós somos chamados filhos de Deus, somos filhos dele, nascidos dele, gerados por ele. E o inimigo não tem nenhum poder, nenhuma autoridade sobre nós. Por isso que João escreve: o maligno não lhe toca. Ainda Tiago 1,18 diz: segundo a sua vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias das suas criaturas. Ficamos então no primeiro plano. Segundo a sua vontade, gerado pela palavra da verdade, somos primícias das suas criaturas. E aí em Efésios, vamos ler 2:19, depois 3:15, que diz assim: assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus, membros da família de Deus. Quantos podem se alegrar com essa palavra? Nós somos membros da família de Deus. Eu falei Efésios 3:15, mas eu não anotei aqui. Eu quero ir para o projeto do 14. Vamos ler do 14 ao 19. Esse texto é muito lindo. Nós estamos estudando sobre crescer na graça e no conhecimento. E no primeiro momento, nós já entendemos que ao ser salvo em Jesus, nós somos inseridos como família de Deus. E Paulo escreve aos Efésios dizendo: por esta razão, dobro os meus joelhos perante o Pai, do qual toda a família dos céus e na terra toma um nome, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais robustecidos com o poder pelo seu Espírito no homem interior, que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de que, estando arraigados
e fundados em amor, possais compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais cheios até a inteira plenitude de Deus. Quantos querem crescer? Quantos são membros dessa família, família de Deus? Quantos têm na sua destra, na sua mão, o nome precioso de Jesus? Porque todas as famílias do céu e da terra estão nele, carregam o nome de Jesus. Nós somos portadores desse direito, cidadãos dos céus, eleitos, a igreja de Cristo, menina dos olhos do Senhor, o maligno não lhe toca. Nós somos escolhidos, sacerdócio real, sacerdócio santo. Aleluia, a igreja de Cristo, a noiva que está sendo preparada, que está preparada e aguardando o dia da volta do noivo. Aleluia, o mundo não entende isso, o mundo não conhece isso, mas pecador, como éramos anteriormente quando não conhecíamos a Cristo, mas qualquer homem, por mais perdido, que reconhecer que Jesus é o Salvador e confessar o nome dele, ele passa instantaneamente a ser inserido nesta família. Passa a ter o direito de sentar-se, não nesses bancos simplesmente, que é um lindo direito nosso, mas muito mais do que isso, ter o nosso nome escrito no livro da vida, ter o nosso lugar segurado na presença dele. Que alegria, que maravilha é nós podermos viver esta verdade, esta realidade. Mas uma outra na realidade é que aquele que nasce na família de Deus, ele recebe tudo o que ele precisa de forma abundante. Olha esses textos que foram separados aqui em 1 João 3,9. Diz assim: qualquer que é nascido de Deus não comete pecado, porque a sua semente permanece nele. Ele não pode pecar, porque é nascido de Deus. Observe isso. E ainda, 1 João 4,7: amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus, e qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Olha como é sério isso, irmãos. Nós estamos falando em crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aí nós passamos a entender que nós somos família de Deus, nomeados, gerados por Ele, pela palavra e por Deus. E que quem é nascido de Deus não peca. E que todos devemos nos amar, porque o amor é de Deus. E qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. E ainda, dando uma ideia um pouco maior, porque eu disse que vive uma vida abundante, ou necessita viver uma vida abundante, é uma vida crescente. Nós estamos estudando os dons do Espírito Santo nesse trimestre da escola dominical, lições maravilhosas. E Paulo escreve, 1 Coríntios capítulo 12, versículo 4: ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E ainda, Efésios 4:8: pelo que diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Não vou entrar no assunto porque nós estamos estudando a escola dominical, mas eu quero lembrá-los que esta vida abundante também é possível, porque Deus deu dons para o aperfeiçoamento da igreja, para o aperfeiçoamento dos santos. O teu dom, o dom que Deus te deu, o dom que Deus nos dá, a cada dom é para edificação da igreja, é para crescimento, é para que seja exercitado, para que coloque-se na ativa para a glória de Deus.
E é importante, eu estava observando, eu estava na ceia no Belém, mas eu estava com a revista, e nós tivemos a introdução, e o comentarista não falou isso, mas eu estava vendo o texto da revista, estava no capítulo 12 de 1 Coríntios, e no capítulo 14 de 1 Coríntios. Quem veio à escola dominical sabe muito bem disso. E eu estava olhando e falei, muito bem, capítulo 12, versículo 14, capítulo 14, e entre o capítulo 12 e o capítulo 14 tem o capítulo 13, que diz que sem o amor, tudo é inválido. Que se não for com essa base, na essência do amor, pode falar a língua dos anjos, pode profetizar, pode colocar o seu corpo para ser queimado vivo em benefício a alguém, pode fazer todo o barulho possível, pode fazer tudo o que imaginar que seja bom para que seja feito, mas se não for com a essência do amor, perde todo o significado. Vida abundante é uma vida onde os dons do Espírito Santo, onde os dons que Deus dá, onde os dons que Deus nos dá para exercício e para crescimento, é para edificação e é em amor. Compreende isso? Vida abundante só existe se nós praticarmos com a essência que é o amor de Deus. Que o Senhor nos dê esses dons, que nós possamos aqui, com a ligação de Jandira, ter aqui os dons que nós temos estudados, que haja entre nós palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, que haja milagres, maravilhas, dons de cura, que haja profecias, mas que haja também dons de línguas, mas que haja também interpretação, que os dons do Senhor estejam sobre essas vidas, e que os sinais, as maravilhas sejam manifestas entre nós para a glória dele. E todo exercício no amor em Cristo Jesus. Ainda nesta vida abundante, capítulo 1 de Tiago, versículo 17, diz: toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Então nós somos inseridos como família, somos família de Deus, e Deus nos capacita, nos dá dons para o nosso crescimento. Agora é importante nós entendermos, porque o texto que nós lemos fala crescendo na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quando nós aceitamos Jesus, quando nós viemos para os braços do Senhor, quando nós nos convertemos, nós já não nascemos grandes, nós já não nascemos com toda a maturidade, nós vivemos um novo nascimento, mas nós vamos ter um texto bíblico para afirmar isso que eu estou dizendo, mas nós vamos entender que nós estamos ainda vivendo. É importante o crescimento, mas é importante também nós termos consciência que é necessário um primeiro alimento, um segundo alimento, para que haja um crescimento. É por isso que o apóstolo Paulo orienta a respeito da acerca do ministério, quanto à consagração de obreiros, para que não seja neófito, não seja ainda novo na fé, para que seja experimentado, para que possa já ter uma certa bagagem, né? O difícil aqui, nós vamos ler alguns textos, é que quando nós lemos, quando nós entendemos que ao iniciar a fé, nós somos bebês, depois nós passamos, desenvolvemos como meninos, crescemos. É importante nós entendermos que o crescimento é necessário, porque infelizmente muitas vezes nós nos atentamos para a palavra, nós nos convertemos, nós aceitamos Jesus, mas continuamos bebê. 50 anos de crente bebê, 55 anos de fé, de batismo, mas bebê, menino todo, né? Você pede para repetir um versículo, não repito porque eu não sei, e não sabe mesmo. Esses dias eu fiz uma prova aqui com o irmão, com um jovem, falei para ele, no momento que nós estávamos aconselhando, uma situação dele, que eu precisava tratar, e eu falei assim: então completa esse versículo. Um versículo fácil, simples, que nós citamos aqui, e ele não soube. Eu falei: então você vai continuar
aí numa prova, até você voltar e falar o versículo todo. Demorou quase um mês e ele voltou. Ele falou: pastor, o versículo é esse? Eu falei: você vai entregar comigo. Irmão, nós precisamos crescer. Nós precisamos compreender que não é bom, não é saudável que uma criança continue bebê por toda a vida. Ela tem que desenvolver, ela tem que crescer, ela tem que amadurecer, e ela precisa compreender isso. E nós estamos aqui em culto de estudo, com essa liberdade, falando exatamente isso. E eu disse que uma pessoa é um bebê espiritualmente falando, ou ainda precisa crescer na maturidade cristã, mas para dar referência, eu quero ler 1 Pedro, capítulo 2, versículo 2: desejais como meninos recém-nascidos o puro leite espiritual, para que por ele vais crescendo, ou na versão que está aqui, por ele cresceres para a salvação, para crescimento, desejar. Está começando a fé? Desejo leite nacional, o leite espiritual, o leite puro, para que você possa ter um bom crescimento, ter um crescimento sólido para a salvação. Infelizmente, irmãos, nós conhecemos muitos lugares onde a pessoa aceita Jesus, e já coloca uma série de coisas para fazer, para participar, quando na verdade a pessoa não sabe o beabá da Bíblia, precisa conhecer, precisa aprender, precisa crescer. É Pedro, o apóstolo, que está nos ensinando: desejai como meninos recém-nascidos, quer dizer, bebezinho, ou por um leite espiritual, a fim de que por ele crescerdes para a salvação. E ainda, na carta no Hebreus, capítulo 5, versículo 13 e 14, nós temos um versículo que já fala de um novo passo. Porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino. Bom, primeiro o leite, mas depois você não pode ficar só no leite. Olha como diz o versículo 14: mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados para decidir tanto bem como mal. E tem um alimento sólido para os adultos, os quais têm pela prática as faculdades exercitadas para decidir tanto bem como mal. Então, primeiro o leite para o desenvolvimento. Uma criança que não se alimenta do leite materno, leite, e aqui fala do leite espiritual, é uma criança raquítica, que não desenvolve, para até não sobreviver. Mas depois que ela passa, que ela nutre todas as vitaminas, todos os sais, tudo que precisa para o seu organismo, que está no leite, ela agora precisa de uma comida sólida, ela precisa de algo com mais substância, como dizem, precisa de uma alimentação melhor. E é isso que nós aprendemos aqui. Mas por que nós precisamos disso? Para poder decidir, para poder ter entendimento, para poder ter maturidade. Nós precisamos crescer para poder aconselhar os que estão iniciando, para aqueles que estão precisando, para aqueles que de alguma forma estão fracassando ou em algum momento difícil. Se você não crescer, como é que você vai aconselhar? Como é que vai orientar? Como é que vai dar uma palavra com sabedoria, uma palavra de Deus, se você não lê, se você não estuda, se você não cresce? Desejamos crescer. Efésios capítulo 4, versículo 14, 15 e 16. O apóstolo Paulo diz assim: para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados ao redor por todo vento de doutrina, pela fraudulência dos homens, pela astúcia tendente à maquinação do erro. Aqui diz assim: pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado, pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação
edificação em amor. Então não sejamos mais meninos inconstantes, mas seguindo a verdade, em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Crescer em Cristo, corpo ajustado, então ele cresce, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Quantos podem glorificar a Deus? Então faça de uma vida de bebê e recém-nascido para uma vida adulta. Porque é importante fazer lembrar uma coisa, irmãos, assim como a vida física, desde o nascimento do recém-nascido até a sua vida adulta, precisa de alimento, precisa se alimentar, precisamos do ar, precisamos do exercício, precisamos também do repouso, né? Nós precisamos de ter uma dieta regular, porque senão nós não ficamos em pé, com fome, sem alimento, nós não paramos em pé. Da mesma forma, a vida espiritual precisa desse exercício, precisa se alimentar, precisa se exercitar, precisa de ar. E quando fala ar, fala de sopro. Quando fala de ar, fala de pneu, fala do Espírito. Precisamos de crescer com alimento sólido, porque assim como a vida física não se vive sem alimentação, a vida espiritual também não se vive. Eu disse há pouco que a alegria está nesse ambiente. Como eu preciso desse ambiente? Eu preciso me alimentar da palavra, eu preciso da presença do Senhor, eu preciso da sua visitação, eu preciso crescer a cada dia, eu preciso me alimentar e eu preciso de exercício. Eu fico preocupado quando alguém não tem a necessidade de vir à igreja, ou quando alguém fala, não, eu sou crente do meu jeito, eu sou crente em casa. Irmãos, vou falar com todas as letras, não existe esse negócio de ser crente em casa. Não existe isso, biblicamente falando, não é possível, porque todo o ministério, todo o reino, tudo que Deus nos deu, foi colocado de forma com que haja comunhão. Tanto é que diz assim: se você diz que ama a Deus, mas não ama o seu irmão, você está mentindo. Porque a nossa vida é uma vida horizontal, uma vida de relacionamento. Toda a nossa expressão cristã de comunhão, ela está aqui. Ela está nesse ambiente, ela é entre irmãos, ela é relacionamento. Então se alguém fala, eu me isolo e sirvo a Deus, está mentindo, porque não consegue se relacionar com o seu irmão. Por isso que muitas vezes se isola. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Nós precisamos entender que o plano de Deus, o reino de Deus entre os homens, o reino de Deus entre nós, se estabelece na medida que nós entendemos o primeiro ponto. Precisamos nos amar e precisamos nos ajudar um ao outro, suportar um ao outro, fortalecendo o seu irmão, encorajando o seu irmão, para que nós possamos chegar. Então esse ambiente, o ambiente de igreja, é um ambiente importante e determinante para a vida cristã. Não me venha nessa conversa que é crente em casa, que é crente sozinho, que é crente do seu jeito. Nós temos que ser crente do jeito que a Bíblia nos ensina. É isso que vale. Mas assim como o homem precisa de pão, nós estudamos esses dias passados, né, sobre a tentação de Jesus, depois da tentação do crente. A mesma resposta que Jesus deu vale para nós. Quando o inimigo manda ele transformar a pedra em pão, ele diz: nem só de pão viverá o homem. Porque nós, para o corpo físico, precisamos do pão, que é símbolo do alimento, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Nós precisamos desses cultos, irmão. Nós precisamos do culto de terça-feira, do culto de quinta-feira, nós precisamos da escola dominical, nós precisamos estar na igreja aos domingos, nós precisamos de ouvir a palavra, estudar a palavra, nós precisamos estar na presença de Deus, porque nós vamos nos fortalecendo, vamos crescendo. Como é triste quando alguém vem para a igreja 1, 2, 3 vezes e volta vazio, não se alimenta. O banquete está colocado, ele olha para um lado, não está falando em língua, olha para o outro está alegre, olha para o outro está levantando a mão, até pula de alegria na presença do Senhor, e ele sai seco, vazio, não se alimentou. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, quer crescer, se alimente, aproveite a palavra, se alimente toda a palavra, é para edificação, é para o crescimento, e a palavra é de Deus.
Mas vamos entrar primeiro na palavra. A palavra, irmãos, ela é alimento nosso para todo o tempo, para toda hora. E é com a palavra que nós crescemos, porque é um alimento que fortalece, faz desenvolver. Um crente que não lê a palavra, um crente que não estuda, um crente que não medita, um crente que não senta, porque às vezes você nem tem tanta facilidade em ler, ou até mesmo tempo, mas quando chega aqui, aproveita o máximo em ouvir a palavra. E a Bíblia diz, a própria palavra diz que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, mas muitos não leem, mas também não querem ouvir ou não ouvido, quando na verdade o principal meio de crescimento é a palavra. Glória a Deus. Sem a palavra, que é o pão, a palavra é o pão. Eu fico maravilhado quando eu vejo os textos que falam sobre a multiplicação do pão. Ainda hoje eu estava lendo esse texto, quando Jesus vê aquela multidão que seguia mais 3 dias com fome, e falou assim: nós não vamos despedir sem que eles tenham comido alguma coisa, sem dar pão para eles, porque Jesus fala assim: eles vão cair pelo caminho, eles vão com fome do jeito que estão, eles vão perecer pelo caminho. E os discípulos falam: mas será que é deserto? Não tem onde comprar pão? Não tem como produzir pão? Ele multiplica e começa a dar fome. Assim é a palavra. À medida que você lê a palavra vem, vai multiplicando, alimenta. E quanto mais você pega a palavra, mais ela vem, mais alimenta, mais cresce, mais fortalece, e a palavra não falta. E nós estamos aqui, irmãos, vivendo um tempo, mas são mais de 2000 anos de Cristo. Estamos ainda falando do Novo Testamento, sem contar o Antigo Testamento. E não faltou palavra, e não faltará palavra, e a palavra é viva a cada dia, e a palavra continua transformando, transformando, continua alimentando. É na palavra que nós temos a resposta. Nós vemos o irmão Geninho aqui pedindo oração para o seu pai, como todos os outros pedidos que foram apresentados, como outros pedidos que nós apresentamos em diversos cultos, como testemunhos também que nós temos alcançado. Mas muitas vezes nós temos um testemunho de cura, outras vezes não. Os irmãos sabem que eu perdi meu pai ainda muito jovem, com 69 anos de idade, também com câncer. E a igreja do Brasil orou. Eu recebi a ligação de mais de milhares de gente, não estou exagerando em falar milhares de gente, no Brasil todo, de igrejas, porque temos tios que são pastores, que presidem grandes igrejas, e as igrejas orando, e Jesus não curou. Mas quando a gente lê a palavra, aleluia, estando triste, angustiado, preocupado por conta de coisas externas que vêm, ou até mesmo sem saída, sem entender o que vai ser, sem pensar até no respirar do amanhã, aí nós vamos ler, Jesus fala assim: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu não teria dito: vou vos preparar um lugar, e se eu for vos preparar um lugar, voltarei outra vez e vos tomarei para mim mesmo, para que aonde eu esteja, estejais vós também. Aleluia. A palavra que ela nos traz o consolo no momento da angústia, no momento da dor. O Senhor é nosso refúgio, o socorro presente. Então, quando nós lemos a palavra, nós temos resposta. Nós ouvimos a palavra do domingo: há um Deus no céu. Aleluia. E Jesus fala, né, onde eu citei aqui, capítulo 14 de João: credes em Deus, credes também em mim. Aleluia. Como é maravilhoso. Não tem como não sair consolado para um crente, para um filho, para aquele que é família de Deus, ouvir a sua voz, dizendo: não se preocupe, não se perturbe, não se desespere, crede em Deus, crede também em mim. Venha a luta que for, venha a dificuldade que for, venha a doença que... porque as enfermidades alcançam o crente, mas alcançam lá fora, também alcançam todos. Qual é a diferença? A diferença é que nós temos a palavra. A diferença é que o crente se fortalece e cresce com a palavra de Deus. Por isso que no momento de tristeza, o coração do crente não pode se perturbar. Eu estava lendo aqui o Salmo, até anotei aqui, porque é normal nós vivermos decepções.
às vezes, de uma situação para o jovem. Uma decepção pode ser um namoro que não deu certo, um noivado que desmanchou, mas pode ser um amigo que o traiu, ou alguém que se levantou contra, uma calúnia. Tantas coisas, tantas decepções. As pessoas parece que elas estão sempre prontas a nos decepcionar. E o salmista, no Salmo 27, parece que ele vive isto. Ele fala assim: o Senhor é a minha luz e é a minha salvação, a quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. Aleluia. Sabe qual é a resposta? De ninguém. Se o Senhor é a minha luz, se é a minha salvação, se o Senhor é a força da minha vida, eu não temerei ninguém, eu não recearei a ninguém, porque Ele é o meu Senhor. É por isso que Jó fala: ainda que Ele me mate, nele confiarei, nele esperarei. Aleluia, glória a Deus. E o salmista tem uma linguagem muito direta, muito própria do Antigo Testamento, do povo hebreu, né? Quando ele vai com uma afirmação muito segura, no verso 2, ele diz assim: quando os malvados investiram contra mim para comerem as minhas carnes, eles, meus adversários e meus inimigos, tropeçaram e caíram. Aí ele continua no verso 3: ainda que um exército se acampe contra mim, o meu coração não temerá. Ainda que a guerra se levante contra mim, conservarei a minha confiança. Será que dá para nós nos alimentarmos da palavra, crescermos da palavra? Irmãos, eu estou citando alguns versículos que nós podemos passar noites e dias citando palavras que o Senhor nos confirma que Ele está conosco, que Ele é o nosso Deus, que nós somos dele, que nós pertencemos a Ele, que nós somos eleitos por Ele, salvos por Ele, que nós temos a sua bandeira, carregamos o seu nome. Aleluia. Para que tenhamos segurança. O mundo está mal, degenerado, os homens cada dia pior. Nos dá às vezes até desespero, mas nós seguimos firmes, guardados e confiantes no Senhor. Aleluia. Às vezes, irmãos, muitas preocupações, às vezes ansiedades quanto às coisas da vida, que Jesus chama de solicitude da vida. E quando lemos a sua palavra, diz assim: não se preocupe com amanhã, não tenha desespero pelo amanhã, não fique ansioso pelo amanhã, porque assim como eu cuido das aves, eu cuido de vós, e vocês são muito mais preciosos do que os passarinhos. Assim como os lírios do campo se vestem, de forma que Salomão não se vestiu tão belo como ele, eu também visto a vocês, eu também cuido de vocês. Aleluia. Uma palavra de Deus é maravilhosa. E ainda ele fala assim: se vocês não sabem orar, ore assim, em primeiro lugar, santificando o nome do Pai. Pai nosso que está no céu, santificado. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim nos céus como na terra. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu poder e a glória para todo sempre. Aleluia. A palavra de Deus sempre dona. Não dá para acreditar que existe crente ou exista crente que não lê a Bíblia, que não estude a Bíblia, que não medite na palavra, que não receba a palavra. Porque a palavra é alimento para todo o tempo. Eu nem vou entrar nos outros tópicos, da semana que vem a gente continua, porque eu quero falar ainda de oração, de obediência, de testemunho, e não dá mais tempo, já são 9 horas. Mas quando nós olhamos a palavra, você está num momento difícil, parece que está tudo escuro, né? Quando você tem que atravessar
um beco perigoso, ou parece que as sombras te assustam, né? Aí você lembra o Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, a sombra dele descansará. Aleluia. Não tem tempo de medo, não tem tempo de terror, não tem tempo de angústia, não tem tempo de perigo. Em todo tempo, quando estudamos a palavra de Deus, né, o irmão que falou aqui domingo falou o Salmo 119, e nós estamos meditando, porque no Salmo 119, versículo de 1 a 4, a gente vê num determinado momento o Senhor Deus falando através do salmista, do poeta: Senhor, tu me sondas e me conheces, tu conheces o meu sentar e o meu levantar, de longe entende o meu pensamento. De longe, né? Alguém canta, até já corrigimos aqui, eu não tenho visto cantar, que o nosso Deus não é o Deus de longe, não é o Deus de perto. E aqui fala que de longe mostra que você pode estar, Deus pode até parecer estar longe, mas de longe Ele conhece o teu pensamento, Ele sabe o que você está pensando, Ele conhece o teu sentar, o teu levantar, Ele entende, conhece tudo. Mas se nós continuarmos lendo, agora nós vamos ver que é de perto, porque fala assim: esquadrinhas o meu andar e o meu detalhe, Ele conhece todos os meus caminhos, sem que haja uma palavra na minha língua. Eis que, ó Senhor, tudo conhece. Deus de perto, Deus de longe. Vamos nos alimentar da palavra. Quando conhecemos Sua palavra, entendemos que Deus está bem perto de nós. Ainda, último versículo, Salmo 68, verso 6. Deus faz que o solitário vive em família, liberta os presos e os faz prosperar, mas os rebeldes habitam em terra. Quando o homem pensa que ele está só, por quando nesse versículo hoje eu lembrei do pastor Ernst, chegou aqui no Brasil sozinho, parecia que não tinha ninguém por ele, parecia que ninguém olhava para ele, parecia que não havia uma saída, e de repente essa palavra aconteceu na vida dele. Deus faz com que o solitário viva em família. Glória a Deus, glória a Deus, aleluia. A Bíblia é alimento, a Bíblia é a palavra, é o pão. É o primeiro alimento que eu queria citar como crescimento espiritual. Crescimento espiritual. Não há crescimento espiritual sem pão, sem alimento. Crescimento espiritual só acontece quando nós abrimos a Sua palavra, a palavra de Deus, e nos alimentamos dela. Que o Senhor nos ajude a cada dia. Antes crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Com a graça de Deus, nós continuaremos esse assunto semana que vem. Mas aproveite esse tempo e busque a cada dia meditar na palavra de Deus. Ela que nos dá crescimento. Quantos podem dizer amém? Coloque-se em pé, vamos orar a Deus. Glória a Deus, glória a Deus. É bom estarmos na presença do Senhor. É maravilhoso, irmãos, momentos como este. Louvo a Deus pela vida de cada um dos irmãos que aqui vieram estudar a palavra de Deus. Que o Senhor nos ajude, nos dê sua graça, para que nós possamos sempre estarmos aprendendo. Talvez você possa até pensar: nada do que o pastor falou hoje é novidade para mim. Verdade.
São todos textos bem conhecidos. O assunto é muito claro, mas nós somos edificados pela palavra. A palavra que nos fortalece, a palavra que nos alimenta. Que o Senhor Deus te abençoe, abençoe a tua casa, abençoe a tua família. Que o Senhor prospere os seus caminhos, que o Senhor te dê crescimento, que o Senhor faça com que você seja luz a cada dia, que a luz do Senhor, o seu rosto resplandeça sobre a tua vida. Aleluia, seja abençoado, que a tua vida seja abençoada, a tua casa abençoada, os teus filhos abençoados, que o teu trabalho seja próspero, que reconheça em você o que reconhecer em José, a mão do Senhor, prospera a mão deste homem, que o Senhor abençoe o trabalho da sua mão, que os seus recursos sejam suficientes, que sejam bênçãos, que não venham faltar, que não haja enfermidade na sua casa, que Deus, o Senhor Deus, abençoe a sua vida, a sua família, a sua casa, abençoe esta igreja, abençoe a nossa igreja em Cristo Jesus, que o Senhor tenha misericórdia de nós, que o Senhor nos ajude a cada dia, e que nós possamos em tudo ser agradecidos a Ele. Glória a Deus. Vamos orar. Pastor Ernesto, ora o Senhor. Pai celestial, obrigado porque você nos aprende, nossa como está nossa família. Nós somos a pessoa de a mesma família esta noite. É porque nós adoramos a Ti. Nós pedimos ao Senhor de abrir as portas para nós, abrir as portas para nós aqui. O dia que vem, nos dá glória para Ti. Oh, esta noite nós vamos aprender como ler a sua palavra que é forte, a sua palavra que é a palavra da vida, a boa da vida, nossa vida. Nos oramos em nome do seu Filho Jesus Cristo, que vive e venha do Senhor esta noite. Amém. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei, a quem temerei. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei, a quem temerei. O Senhor é o meu refúgio e paz. A quem eu preciso temer. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei, a quem temerei. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e a comunhão do Espírito Santo seja sobre a sua vida, seja sobre a minha vida, seja sobre esta amada igreja, e todos digam